paz de Cristo, tudo bem contigo? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra para mim e a sua meditação, que se encontra lá na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, que nos diz o seguinte: Amado, não credes em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes, e que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito e o Espírito do erro. Meus irmãos, através dessa passagem aqui da carta do apóstolo João, da epístola que ele escreveu, ele revela que nós nos últimos tempos teríamos muitos profetas, como os temos hoje. São inúmeras, são milhares de pessoas aí, inclusive pregando supostamente um evangelho, mas existe mais de um evangelho. Existe o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, e como o próprio texto aqui nos ensina e nos esclarece, ele diz que os profetas que não pertencem a Deus falam do mundo, ele diz o seguinte aqui no verso 5, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, O verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, fala da salvação, do arrependimento de pecados, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento, do Apocalipse, E aí nós temos um outro evangelho que tem sido pregado, que prega bens materiais, que prega enriquecimento, que prega relacionamentos, que prega saúde, que prega o corpo bonito, as melhores roupas, as melhores casas, E esse evangelho materialista, o evangelho triunfante, tem sido o que mais tem sido pregado nas igrejas, Não se fala mais em salvação, não se glorifica mais o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aonde ele deu a sua vida, aonde ele deu o maior preço, o maior tesouro que ele tinha pela minha e pela sua vida, para que nós possamos acessar a graça, a salvação eterna. Mas o apóstolo João, através desse texto, deixa muito fácil discernir quais são os apóstolos, os profetas, e a quem eles servem, Os que pregam o mundo são do mundo, mas aqueles que pregam que o Senhor Jesus Cristo fez um grande sacrifício, mas aqueles que pregam que certo dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar e arrebatar a sua igreja, Esses são de Deus, aqueles que confessam que o Senhor Jesus Cristo um dia esteve em terra, Que ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Esses são profetas de Deus, Mas nós vemos que hoje em dia o mundo ele está contaminado, ele está aí sujo com profetas que pregam riquezas mundanas, Pregam beleza, pregam relacionamentos, Infelizmente, o próprio apóstolo Paulo nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo não, o apóstolo João nos diz o seguinte, que o mundo ouve os falsos profetas, Porque o mundo, o que busca? Busca Deus, busca salvação, busca arrependimento de pecado? Não, busca o quê? Enriquecimento, trabalham para Mamon, buscam relacionamentos, prazeres da carne, A última coisa que o mundo quer saber de Deus é de arrependimento de pecado. Eles não estão nem aí para isso, E por isso que eu vi um falso profeta, um profeta que é do mundo, É gostoso, é confortável, porque ele não prega que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas o apóstolo João, nos diz que os que são de Deus ouvem quem é de Deus, Nós que servimos a Deus, nós que buscamos um dia morar e habitar com o nosso Criador, nós vamos ouvir, aqueles que são de Deus, porque nós pertencemos a Deus. Nós não estamos em Deus buscando enriquecimento, buscando relacionamento, buscando fama, buscando status, Nós vemos aí muitos profetas que pregam e glorificam empresários, Esses dias eu estava navegando no YouTube
e vi um pastor que eu gostava muito de ouvir e assistir os vídeos dele, né? Mas naquele dia eu fui surpreendido, porque ele falou um grande homem, né? E eu prestei atenção e digo, poxa, ele vai exaltar, vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, não foi? E aí quando eu vejo, ele fala Elon Musk. Olha, na mesma hora foi mesmo que o meu ouvido tivesse, né, tomado uma espadada ali. Porque, poxa, um homem que se diz de Deus, glorificando, exaltando outro homem carnal. Para mim, grande homem é o Senhor Jesus Cristo, que perdeu a vida dele, que deu o sangue dele, né? Por nós pecadores, por nós miseráveis, que não merecíamos nada e não merecemos até hoje, né? Não somos dignos do amor do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos um homem que se diz profeta de Deus, um homem que se diz pregar a palavra de Deus, exaltando, glorificando o nome de outro homem pecador, né? Não pode ser profeta de Deus, me desculpe, né? Ou se foi algum dia, com certeza se perdeu no meio do caminho, né? Mas o apóstolo João nos diz que nós devemos estar atentos, estarmos vigilantes com os falsos profetas, né? E aqueles que falam de salvação, de arrependimento de pecado, da volta do Senhor Jesus Cristo, do Apocalipse, né? De tudo isso que é o reino de Deus, né? Então esses são de Deus, mas aqueles que pregam enriquecimento, beleza, namoro, essas coisas fúteis, momentâneas, nojentas, desprezíveis, né? Enriquecimento, fama, seguidores, né? Eu acho que a coisa mais absurda, tem os profetas do Pix hoje em dia, né? É uma coisa terrível, né? Eu creio que à luz da Bíblia, né? As coisas se tornaram tão abomináveis que eu não tenho dúvida que a volta do Senhor Jesus Cristo já está tão próxima, né? De tão caótico que o mundo está, né? E principalmente quando falamos no sentido espiritual, no sentido religioso, né? Porque a igreja foi contaminada, os costumes, os bons costumes cristãos, né? Foram contaminados, eles foram destruídos pelo diabo. Mas o Senhor Jesus Cristo avisou disso, né? Que nós teríamos o trigo e o joio. Tudo isso faz parte, tudo isso são as profecias se cumprindo. E afirmando mais uma vez que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E mediante a esse comportamento, né, nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes, em oração, em jejum, em santificação, em busca, né, em consagração a Deus, para que nós possamos estar prontos para sermos recolhidos, para sermos levados juntamente a morar, para habitar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja contigo hoje. Amém?